Olá, no Bate-Papo com Elias. Meu convidado de hoje é Abner Canela, formado em logística, é contrabaixista, é de Manaus, está em São Paulo, muita coisa para a gente conversar. Fique conosco. Abner Canela, que prazer tê-lo aqui, obrigado por aceitar meu convite e é uma honra bater esse papo com você, que a gente vai bater esse papo, eu já estou feliz porque já estou em contato com você, mesmo que virtual, né? A gente andou fazendo umas Sempre gigs, está foi abraçado maravilhoso. virtualmente, mas estamos juntos. Obrigado. Como é que você está, meu irmão? Cara, graças a Deus, a gente, nesse tempo todo, o que importa é a saúde, né? A gente está sem trabalhar por muito tempo, assim, trabalhar tocando, mas a gente sempre dá um jeito de fazer outras coisas, né? Você sabe bem Perfeito. disso. A gente nunca para. Mas, graças a Deus, família com saúde, todo mundo com saúde, vamos caminhando bem. É um momento que pegou a gente de surpresa, algo que a gente nunca tinha vivido, óbvio, né? Acho que dos últimos 100 anos para cá ninguém viveu isso, né? Acho que agora que deu uma pegadinha legal aí. Mas a gente, tomara que a gente aprenda, eu digo a gente, nós, humanidade mesmo, né? Todo, que a gente aprenda com um momento como esse aí. Tomara que sim, né? Mas me fala, meu querido, como é que é isso aí? Você é de Manaus, formado em logística, e vamos falar de tudo isso, inclusive música na sua vida, arte na sua vida. Me fala um pouco de você. Cara, eu trabalho, assim, trabalho com música, recebendo cachê na noite desde os 17 anos. Comecei, como todo mundo, tocando violão na igreja, né? Com 10 anos, ganhei meu primeiro violão dos meus pais e comecei a estudar com o pessoal da igreja, com meu tio e tudo mais. Então, com 15 anos já tinha banda com o pessoal da igreja, naquela época de oficina G3, Resgate, Rebanhão. Então, eu vim dessa coisa do rock porque era o que a gente ouvia na época, né? Então, com 17 anos, acabei com essa coisa do rock, começando em bandas de rock nacional e tô desde lá nessa vida, né? Então, já é muito tempo com essa coisa de noite, né? Mas, como você falou, eu sou de Manaus e em Manaus é muito difícil a gente se profissionalizar com música. Conta nos dedos assim as pessoas que conseguem, sei lá, tocar numa orquestra popular. Lá a gente tem uma jazz band também, que é muito legal. Então tem uma sinfônica com instrumentos populares. Então você conta nos dedos a quantidade de baixistas que conseguem ter carteira assinada ou ter um emprego regular e uma certa estabilidade em Manaus, né? E aí por conta disso eu passei, claro, muito tempo da minha vida tentando viver de música, mas não tinha aprovação dos meus pais e até pagar as contas era difícil e tudo mais. Então, em 2011 eu acabei me formando em logística e trabalhei um bom período em fábricas e distribuidora de medicamentos, toda essa coisa de desde almoxarifado até entrega de material. Então, a minha formação mesmo vem daí para poder pagar as contas em certo período, mas eu nunca abandonei a música, né? Sempre fui aquele... somente em Manaus a gente não tem tanta gente, então se você for um baixista que toca bem, socializar bem, você tem muita banda. Então, sei lá, eu cheguei a tocar em 8, 9 bandas ao mesmo tempo, né? Cara, Mas mesmo assim ainda precisava de um emprego formal para conseguir bancar tudo, né? Até que com a crise em 2015, com toda aquela crise de indústria que teve, afetou muito a Zona Franca de Manaus. Com as questões pessoais também, eu acabei decidindo vir para São Paulo no início de 2016. Vim meio desacreditado com a música também, mas sabendo como que aqui funciona, que é o centro ainda. Eu acho que centro cultural do Brasil, São Paulo não tem como negar. Ainda é o centro cultural, né? E aí eu acabei ainda procurando alguns empregos, alguma coisa, mas estava bem naquele foco da crise de 2015, 2016. E aí Deus se falou, sei lá, parece que algumas coisas a gente não tem que controlar, né? E aí Deus colocou o Renato, já que eu toquei com o Renato há muito tempo, mas acabei vindo e não tendo muito contato com ele. E aí Deus foi colocando algumas pessoas na minha vida e eu falei, será que é da vontade de voltar mesmo e investir totalmente em música? E aí também eu tô com uma pessoa, que é a Camila, que me apoia muito nessa questão.
depois que as coisas foram acontecendo, até meus pais também começaram a ver que é um ponto legal, porque, como eu falei, em Manaus é uma outra visão, né? Músico é aquele cara que toca na noite, toca no bar e não tem muito compromisso com a vida, né? E aí, quando você vem para São Paulo, a gente já tem uma outra percepção, assim, de como que as coisas funcionam. E, claro, né? Deus me colocou também você na minha vida, no meu caminho, que graças a Deus e a você, muitas coisas aconteceram aqui, graças a você também. Então, eu sou eternamente grato. As pessoas que me ajudam sabem quem são, porque eu sou muito grato a essas pessoas também. Eu faço questão de falar assim como eu estou falando para você. Poxa, sempre agradecer, mostrar essa gratidão e é isso. E estamos levando aí, né? Você sabe que você falou isso sobre essa questão do apoio, né, dos pais, um dos detalhes, mas você falou bastante coisa aí que a gente vai trocar essa ideia. Mas acho que todo mundo deve ter passado por isso, né? Eu passei pela mesma coisa. Aos 13 eu resolvi que eu queria ser músico profissional. Venho da mesma cultura que você, questão religiosa até, né? Família crente, irmãos mais velhos que tocavam, e aí vai indo. Mas todo mundo com profissão, e eu sou mais novo, então acho que deu tempo eu ficar folgado nesse ponto, mas mesmo assim meu pai quase me matou, né? Mãe é sempre mãe, fala, tá bom, filho, mas ela por dentro tá orando, pedindo a Deus que não seja, né? Seguisse outro caminho, né? Aos 15 eu já estava tocando profissionalmente, lá se vão quase 30 anos, são 28 anos de profissão. Mas isso não é só você não, viu? É todo mundo que geralmente passa. Agora, você falou uma coisa muito bacana, né? Assim, que todo mundo tem essa visão de que São Paulo é esse polo cultural absurdo. Eu acho que realmente ele é no sentido de absorver muita coisa. Tem muita cultura aqui, né? É uma porta aberta para muita coisa. Mas Manaus, todos os músicos que eu conheço de lá, incluindo você, rapaz, chega fritando. Todo mundo é muito bom. Eu fico impressionado. O Renato que você mencionou, que é o Renato Melo, né, baterista, para quem conhece, tem o irmão dele, o Stanley Wagner, tem você, bicho, tem o Samuca, né, o Samuel Salgado, teclado que manda muito bem, tem a galera da Headphone que todo mundo toca muito bem. Cara, é muita gente boa, assim. Na verdade, Manaus é um berço riquíssimo musical, né? Que aí acontece duas coisas. Ou a pessoa, sei lá, sai de Manaus e a gente tem amigos até que estão fora do país, estão morando fora, ou a gente tem aquelas pessoas que desistem, como eu conheço muita gente muito boa que com o passar do tempo meio que foi esmorecendo, né, não tem muito valor lá e acaba deixando a coisa de lado, né? Mas eu acho que essa coisa cultural, regional, a gente tem uma mistura muito grande de ritmos ali, né? Banda de metal, que já foi banda muito boa, como a gente tem o Boi Bumbá também. Então tem um peso muito grande, eu acho que aquela proximidade com o Pará também, uma daquela coisa do nordestino. Não sei, Manaus também é um celeiro grande de músicos bons, né? A cultura musical lá é muito rica. Na verdade, Norte e Nordeste todo, né, é muito rico. Aliás, o Brasil é um país rico, né, em música. O problema é que muitas vezes a gente não dá a devida atenção à nossa própria música, né? Porque a gente não tem só a música de São Paulo para representar, ou a do Rio, não, a gente tem uma nação inteira com música muito boa, né? É muito, muito doido isso. Mas como é que você enxerga essas culturas, por exemplo? Como elas se harmonizam? Você acha que no que a cena musical de São Paulo contribuiu para você? A visão que a gente tem fora de São Paulo é, cara, tudo acontece em São Paulo. A gente vê os melhores músicos, né, acabam ou morando aqui ou passando por aqui. Então, essa coisa, a gente percebe que a exigência do público aqui é maior. Seja exigência do público ou dos próprios artistas. Então, isso faz com que a pessoa, sei lá, como músico, a gente se exija um pouco mais, né? Acaba precisando estudar mais e se dedicar mais. Então, eu acho que São Paulo a gente chega de fora essa coisa, assim, os melhores estão lá, a coisa toda acontece por ali. Hoje em dia não se fala tanto em gravadora, mas gravadoras também aconteceu por aqui. Muitas bandas saíram daqui e aí a gente acaba tendo essa visão de que dá para
para ter uma carreira aqui. Você consegue ter uma estabilidade como músico melhor aqui, porque a gente tem diversas vertentes aqui. Acho que São Paulo tem desde aquela dos músicos que tocam em peças de teatro até músico que toca freelance ou em gravações de estúdio, né? Então, eu acho que o mercado é uma coisa que acontece aqui que é fora do normal. E muito dessa miscigenação também de estilos, né? Tem bares de jazz, tem bares de samba, tem um núcleo de pagode muito forte que saiu de São Paulo, você sabe bem disso, né? Sim. Sem falar nas bandas de rock também, que tem essa coisa meio britânica, mas o metal é muito forte aqui. Então, sim, a gente tem Brasília muito forte com a coisa do rock, você pode pegar alguns lugares do Nordeste forte com alguns estilos ali regionais, mas eu acho que São Paulo tudo é muito forte, né? Se você for analisar todos os nichos, funcionam muito bem aqui, né? Parece que é uma coisa que é um lugar que sintetiza o todo, né, do país, assim, é muito doido, né? Eu acho isso muito, muito legal mesmo. Mas, assim, a sua vinda, por exemplo, para São Paulo, você falou que, poxa, deixa eu mudar, tudo mais. O motivo principal foi a música? Ou foi só a mudança de vida e a música, que era aquele amor que não deixava de existir, foi andando? Não, inicialmente foi alguns, sim, a crise toda de sair do trabalho, alguns problemas pessoais também, mudar de relacionamento e tudo, todas essas coisas, mas a música nunca sai da gente, né? Querendo ou não, eu sempre estava ali envolvido com música de todos os lados, até chegou, meio que abandonei o baixo quando eu cheguei aqui por alguns meses, assim, mas aí a gente vai se falando, as coisas vão acontecendo, a coisa vai saindo e a gente não pode abrir mão, porque eu acho que músico, é difícil a gente encarar essa coisa de que a música é uma arte que precisa ser valorizada, né? Eu acho que no Brasil ela não é muito valorizada e isso começa desde a nossa casa ali, que os pais não dão muito valor, são pouquíssimos músicos que desde cedo, não, vai, você quer seguir música? Porque a gente sabe quando a criança tem uma certa aptidão, tem aquela coisa de já ter certo molejo ali com um instrumento, ou uma percepção musical, seja cantando, solfejando alguma coisa, a gente sabe quando a criança tem uma certa predisposição para isso, né? Mas a gente não, tem que fazer medicina, tem que fazer direito, então eu acho que Pensando na começa muito dessa estabilidade, né? falta essa coisa, essa falta do incentivo, eu acho de casa mesmo, né? Porque a gente não tem muito assim essa visão de que o músico é uma carreira boa. Então eu mesmo cheguei aqui evitando um pouco essa coisa de música. Mas aí a gente começa a ver como que as coisas funcionam aqui, que a gente consegue seguir um caminho melhor, e eu acho que profissionalizar mesmo aqui é mais possível, né? Tanto que por isso que eu até evitei um pouco essa coisa. Tinha uns amigos que faziam barzinho aqui no início, né? E em Manaus eu tocava carrom, tocava bateria em bar, eu fazia de tudo um pouco em bares também. E aí eu comecei a ver que nada contra o pessoal de bar, porque também não deixa de ser uma profissão, um caminho escolhido. Mas eu acho que bar deixa a gente um pouco relaxado, assim, porque você tem ele certo, toca 2, 3 bares por semana, você já tem. Mas eu acho que eu acabei pensando que, não, eu quero, já que eu vou seguir isso, eu quero tentar seguir uma carreira, consolidar o meu nome, né, estudar para isso, para fazer as coisas acontecerem. Então, meio que essa coisa também de evitar bar foi meio que uma opção mesmo, né? Né? E é muito louco, né? Às vezes a gente precisa mesmo optar. Eu também comecei assim, e depois fui pro baile, do baile fui pro ramo do show, em paralelo o estúdio acontecendo e tudo mais. Mas é muito doido essa questão. Esse lance do apoio familiar é muito doido porque é uma questão que parece que no mundo é assim. Você vê até mesmo os grandes nomes, nem sempre eles foram tão apoiados, tá? É muito xarope isso, né? E, e essa divisão que existe, então se meu filho quer ser um músico, ele tem que ser de uma determinada orquestra, porque lá existe um salário, existe uma estabilidade de emprego, sabe? Essa coisa. A arte nunca anda com o estável, e sim com a instabilidade, até porque a gente geralmente já é instável emocionalmente, né? Quando a gente mexe com isso, parece uma coisa meio biruta, né?
Então a gente tem todo um sentimento aflorado, tem os altos e baixos que acho que só a gente se entende, é uma coisa meio biruta, assim, não que a gente esteja se isolando da sociedade, dizendo que, né, só o nosso nicho, não é isso, mas é uma coisa meio birutona, assim mesmo, que a gente vive, né? A gente tem essa característica, né? Meio que por isso que músico sempre está conversando no meio de música e não é nem, às vezes não é nem porque a gente só fala de música, né? Porque é meio que a gente se entende ali, meio que tem a mesma rotina, o mesmo pensamento, sabe, as mesmas dificuldades, esses apertos de vez em quando que todo mundo passa, às vezes, para receber 60 dias para receber um cachê, então é coisa E vai com uma que alegria músicos. trabalhar, sabendo que não vai pegar, né? Só vai pegar depois Nossa, do dinheiro. e é impressionante que com essa quarentena eu estou sentindo falta até de passagem de som. Quem me conhece sabe o quanto eu sinto raiva de passagem de som, mas Todo nessa mundo. quarentena, cara, sabe, até passagem de som, de trocar uma ideia, de tomar um café ali antes, nossa, É, até isso a gente está é sentindo terrível. falta. Não, é terrível, né? E como é que você tem sentido esse momento? Porque a música, ela tá diferente. Em pouco tempo, ela vai se moldando, ela vai evoluindo, vai mudando o jeito de praticar, por exemplo. A gente tem enxergado a música mais imediata, a música mais como, como produto, né, comercial, e a gente também tem enxergado como mudaram algumas coisas, a maneira, por exemplo, de lecionar, né, a maneira que provavelmente a gente aprendeu é uma maneira que eu vou falar mais por mim, até porque eu sou mais velho, mas a maneira que talvez hoje não caiba tanto, porque está tudo muito rápido, tudo imediato. Como lidar com esse imediatismo, com essa onda de informação ao mesmo tempo? Como se comportar como um músico que tem que ter aquela base sólida de teoria, de conhecimento e aplicar no novo? Como que você acha que isso está É, a acontecendo? gente, eu tenho 35 anos, então eu ainda peguei aquela época que a gente só tinha acesso a videoaulas através de VHS. Então, cansei de sentar 5 amigos e vamos assistir a videoaula do Malmsteen, sei lá, do Steve Vai, né, assistir algum show, alguma coisa assim. Então, era que um acontecimento. Hoje, o cara está com dúvida, sei lá, em modos gregos, ele abre o YouTube e ele tem, sei lá, 10 milhões de pessoas ensinando sobre modo grego. Então, eu acho que até para música também, hoje em dia, uma pessoa faz uma música toda com um controladorzinho desse daqui, né? Sim, Sozinho em sim, casa. Então, sim. eu acho que para tudo a gente tem que ter ainda o bom senso. Eu acho que essa percepção, a sensibilidade é o que diferencia tanto uma boa música de uma música ruim ou de um bom músico, não digo nem músico ruim, mas um músico que vai se diferenciar das pessoas, né? Eu acho que essa sensibilidade, essa coisa de tentar sentir mais a música mesmo, às vezes parece um lance meio viajante, daquele cara que já é muito artista, né, que pensa diferente assim, mas eu acho que a gente ainda tem que ter uma sensibilidade, tem que ter um bom senso para saber o que a música pede, né? É igual essa questão, às vezes a gente quer tocar muito, mas a gente ouve que, putz, eu não preciso fazer isso aqui. Se eu fizer apenas um acorde e deixar ele soar, é o que a música precisa. Então eu acho que a grande dificuldade para os tempos atuais é a meninada entender essa coisa que a música não é eu pegar o arpejo e distribuir ele na música toda, é eu saber quando que eu devo usar aquele arpejo, quando que eu devo usar aquela nota, né? E eu acho que, pelo menos na nossa época que a gente era mais difícil ter acesso a isso, talvez a gente valorizava um pouquinho mais a música. Eu acho legal que as pessoas hoje tenham esse acesso mais fácil. Talvez, com o passar do tempo, isso vai cair a música vai ser mais valorizada, as pessoas vão ver a música de uma forma diferente. Mas eu ainda acho que a sensibilidade, a percepção, essa coisa de conversar, de trocar ideia com o músico, né? Hoje em dia tem muita gente que ainda leva para competição. Cara, aí É, você pega uma pessoa, né? E a competição acaba atrapalhando isso, porque o cara se fecha ali no quadrado dele, vou fazer o que eu acho que é o certo e pronto. E às vezes a gente tocando, a gente troca ideia, ensaia e fala,
cara, faz assim, vai para esse É, lado, às vezes com pessoas mais experientes, ou que têm uma percepção diferente do instrumento, porque toca esse instrumento, mas sei lá, o piano você faz muito baixo aqui, você me dá umas ideias boas. Então, essa integração com banda também é muito importante. Hoje em dia a galera toca todo mundo sozinho. Pode ver, tem muito instrumentista que o cara já se lança como artista solo. Fala é. assim, putz, mas como é que o cara já cresceu já como artista solo, né? O cara não tem bagagem, não tocou com ninguém, não sabe o que é uma percepção de banda, sei lá, né? Então eu fico meio abismada com essas coisas que acontecem assim, né? Mas Tem hora que é uma doideira, assim, né? Mas você vê que você tocou num ponto que é bem importante. Por exemplo, a gente tem que se reciclar o tempo inteiro, né? Muito louco, por exemplo, esse exato momento, nessa loucura que a gente está vivendo, de que é tudo muito novo, né? Para todo mundo, em qualquer área, não só na área artística e tal. Cara, se você for trabalhar com aulas online, por exemplo, a tua linguagem já tem que ser outra, né? Como é, é que a gente vai se comportar, né? Óbvio, a gente tem coisas aí para assistir, pescar como é que a galera tem feito, como é que. Mas eu sinto que tem um pouco do superficial que está virando a teoria base para tudo, sabe? Assim, igual você falou, o cara pega aquele arpejo e usa e vai. Muitas vezes não sabe de onde vem o arpejo. É igual o cara cantar uma música em outro idioma que ele não fala, mas pelo som que ele ouve, ele escreve e vai cantar, como se é, fosse outro idioma, sabe? é Pô, cadê a exatamente base, isso. né? Você Mas, pega algum assunto e sempre tem alguma pessoa tentando ensinar a coisa de uma forma mecânica. Eu gosto de empregar isso para os alunos que eu dou aula. Eu falo, tá, você pode depois, quando você está tocando, você até pensa de forma mecânica, mas você tem que saber o que você está fazendo. Tem que sim. saber de onde vem aquilo ali, né? O que você está fazendo. Isso é muito importante. E hoje em dia a galera É, sempre vai pelo caminho mais fácil, né? isso parece que não é só na música, né? Por exemplo, é que nem aquelas propagandas que você vê, aprenda inglês em um ano e meio. Pô, tudo bem. A gente sabe que uma pessoa mesmo que fosse dedicar em um ano e meio, ela não vai estar falando outro idioma. Porém, se ela conseguir ter contato com o básico daquele idioma, pelo menos souber falar boa noite, boa tarde, sei lá das quantas, onde fica tal lugar, ela já vai se sentir bem. Ela já vai se sentir compreendida, né? E que é esse o mote que a galera está pegando. Aí a pergunta é, aonde está errado e aonde está certo? Porque também tem um outro lado. A meninada está com a cabeça tão a milhão, porque são tantas informações, e eles absorvem muito mais do que eu. Né? Essa diferença aí de duas gerações aí, o bicho pega. É muita coisa. Até que ponto também prender essa meninada para ensinar primeiro escala, arpejo, para depois levá-lo para a música, vale a pena, sendo que hoje em dia é muito importante você, de repente, fazer como esse método, né? Bom, então eu vou ensinar umas duas, três músicas onde ele já vai sentir que ele consegue. E aí você vem dando esse paralelo teórico, né? Isso é Exatamente. um lance muito louco para a gente compreender, porque está tudo muito rápido e a mentalidade deles parece que a compreensão é rasa, mas mesmo sendo rasa, eles vão compreendendo tudo ao mesmo tempo agora. Sabe? Eles sabem falar do videogame, eles sabem falar um pouco da música, eles sabem falar. É muito doido, cara. Isso está, assim, uma loucura, né? Como é que a gente se É, encaixa num momento desse, né? É, eu acho que o importante é sempre unir essas duas coisas, né? Você unir essa praticidade, porque senão a pessoa acaba também desanimando, porque não consegue desenvolver. Mas como eu falei, você ensina a parte fácil, mas ó, você tem que saber a teoria. Para de repente, às vezes você vai tocar só em casa, ou vai tocar no popular em algum lugar, você não vai precisar daquilo. Realmente você vai na mecânica, vai na parte mais fácil. Mas sei lá, você chega em algum ponto, você tem numa gravação, o cara te joga uma partitura na frente, você vai para algum lugar assim, aí você não vai saber o que está falando, né? Então, eu É, acho bom sempre alinhar esses dois pontos, né? não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E nesse momento, Abner, como é que você acha que a classe artística deve pensar ou agir? Porque agora está incerto para tudo e para todos, né?
para tudo e Sim. para todos, várias profissões mesmo, assim, você tem pouquíssimas ocupações que são, bom, a gente está vendo aí, né, como é que eles estão qualificando, então tem algumas coisas que não são necessários, né, de imediato. Como é que você acha que o artístico deve pensar plano de carreira, o quê, acreditar, seguir, perder a fé? Eu pelo menos já passei por muitas dificuldades até realmente decidir viver de música e enfrentar isso. Então é o que está me fazendo ter ânimo e falou, cara, é o que eu decidi fazer. É mais uma das dificuldades que a gente que trabalha com música sabe que tem mês que é apertado assim, mas graças a Deus também, como eu falei, minha família agora está me apoiando, está me dando uma força, né? A própria companheira também está me dando essa força. Então a gente, cara, tem que ter fé e assim como você também, eu estou tentando movimentar aulas online. Eu voltei a dar um gás no meu YouTube também e isso acaba trazendo pessoas para a parte teórica também da aula, né? Então eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado, né? E o bom foi que eu vi muitas pessoas fazendo isso. Eu não digo nem só a questão da live, né? Mas muitas pessoas que foram para outro lado, tentar alguma outra coisa relacionada à arte. Assim como eu falei, a gente está fazendo essa questão, muita gente movimentando vídeos de YouTube, movimentando o canal de novo, né? Tentando uma saída. Eu acho que a gente só não pode desistir. Tá? Se a Sem dúvida gente nenhuma. mesmo decidiu para esse lado, a gente tem que tentar resistir, né? Resistir, eu acho que é a palavra mais E certa, assim. Então a gente sem vai. dizer que o músico brasileiro, ele não tem uma coisa que existe no exterior já há muitos anos, que é ao mesmo tempo que eu sou músico, eu sou um produto, né? Essa coisa Sim, do Abner Canela SA, sei lá, uma empresa, como saber é que se vender, né? né? A gente não tem muito isso. Eu acho que nesse momento está ajudando um pouco a galera a analisar, pô, peraí, isso aqui eu posso contribuir, né, com alguém, a informação que eu tenho a mais, o conhecimento que eu tenho a mais, posso estar ajudando alguém, e acho que está se movimentando mais, porque eu tenho visto, realmente tenho reparado que tem aumentado o número de pessoas dando aula online, seja de canto, de instrumento, né? E a arte, né, querendo ou não, todo mundo tem uma veia musical, uma veia artística, né? Seja para atuar, seja para tocar, mas todo mundo tem uma veia artística, né? Uns deixam adormecido, outros não. E esse momento de isolamento, querendo ou não, parece que a arte faz com que as pessoas revivam, né? Tanto é que você vê essas lives que estão acontecendo, pô, quantos milhões de negros assistindo, por quê? Porque é arte, né? Quer ver um show, quer ver alguma coisa assim para dar aquela É, acalmada no espírito, né? exatamente. Eu acho Muitas que isso é pessoas importante. que estão aproveitando o tempo vago para fazer algumas outras coisas. Então, pessoas começaram a tentar cantar ou aprender algum instrumento, né? Então, é uma balança que vai meio que se equilibrando, assim. Ainda está longe de manter um equilíbrio, porque a gente que toca muito muito sai da nossa fonte de renda, sai dessa questão de tocar, de gravar, e com tudo meio parado, ninguém tem muita perspectiva até de gravar também, né? É, Mas vamos resistindo e tentando se adaptar, né? Aproveitando as tecnologias também para abrir isso. novos horizontes. A gente agora vê o quanto também o nosso ramo é um pouquinho defasado, né? É, Porque, assim, não é de ter um apoio absurdo, né? A arte no Brasil, assim, não tem uma, um apoio tão legal, seja lá de governo, seja lá das próprias pessoas do movimento, né? Uma coisa meio largada assim, mas tá todo mundo tentando dar uma sobrevivida legal e tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Então, assim, é legal com a internet é bom demais, né? Você tem acesso a tudo isso, como a gente falou agora há pouco, você mesmo falou antes, juntava ali uma galerinha para ver um VHS que foi dificílimo de conseguir e de ver um show do Malmsteen, uma videoaula do Malmsteen, vai, e aí e por aí vai, mas hoje em dia você tem o Chico Corea fazendo uma live, esses dias mesmo de bobeira eu cliquei lá, tava o Chico Corea numa live, eu falei, caramba, deixa eu ver o cara que eu sempre pirei, né? Então, assim, a tecnologia ajuda demais a gente nisso, né? Se a pessoa até mesmo quer estudar a sério, ela tem isso.
Se a pessoa quer só tirar uma onda, é superficial, também está aí para isso. É democrático, né? A modernidade da internet. Verdade. Tem É que saber muito... usar isso da forma correta e isso para somar para a gente. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Abner, eu só tenho a agradecer esse carinho, esse bate-papo milhão, assim, a Já foi? descontrair. Cadê? Oh, para Que mim é um massa! prazer. Para mim é um prazer poder falar contigo. E, meu, aproveitando tudo isso que a gente trocou ideia e falando desse momento, qual mensagem você gostaria de deixar? Eu acho que é difícil a gente, com as contas meio apertadas e sem muita perspectiva, a gente conseguir manter a sanidade. Mas eu acho que é ter fé e continuar procurando se ocupar. Né? Tentar fazer algumas coisas que agreguem tanto para a gente quanto para as outras pessoas, tentar algumas alternativas de continuar a cabeça funcionando e principalmente de tentar manter o coração quente, né? E ajudar o máximo de pessoas possíveis também. Não, isso sem dúvida, é necessário mesmo. Manter a fé, né, bicho, e tirar da onde não está tendo, né? Porque ninguém está tendo essa fé tão absurda, assim, porque a gente está sempre. Agora, realmente, a gente está pisando em ovos, né? Como a gente costuma brincar. Está bem bagunçado. Mas, meu irmão, muito obrigado mesmo de coração. Só tenho a agradecer e que a gente possa se encontrar o mais rápido possível pessoalmente, né? Todos nós, para bater esses papos aí e dar risada da vida. Muito obrigado pelo carinho. Ah, vai, sem dúvida, será rápido, sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo carinho e por ter topado bater esse papo comigo, tá bom? Um abraço, Prazer meu foi irmão. todo meu, maestro. Valeu pela lembrança. É isso, meu irmão. Tamo junto. Um abraço.